Bem, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. Todo mundo achou? Amém? A partir do verso 1 dele. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tem feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar? Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos concede o devido entendimento da Tua palavra, para que possamos ser conhecedores da Tua verdade, que por ela sejamos transformados.
Que o Senhor possa operar grandemente esta noite, que Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e fazer, ó Deus, conhecer a Tua verdade. Ajuda-me, ó Senhor, nesta hora. Concede-me, ó Deus, a sabedoria do alto e lembra, Senhor, todas as coisas que revelaste, ó Deus, para que sejamos edificados esta noite. Opera maravilha, Senhor. Faz a Tua obra por meio da Sua santa e gloriosa palavra na vida de cada um de nós aqui estamos. Assim eu oro a Ti, Pai, e apresento este clamor em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Bem, irmãos, esse capítulo 3 do livro de Gênesis, ele deveria ser examinado por todos nós, porque ele é aquele que retrata a causa pelo qual o mundo está como está. Nós temos sido noticiados, bombardeados de notícias a respeito de enfermidades, da corrupção, do mal que assola a nossa nação, mas não somente a nossa nação, como o mundo inteiro. É vergonhoso nós vermos os homens agindo como tais, ver ladrões, homens gananciosos, avarentos, que só pensam em si mesmos, que são aqueles homens maléficos que se apresentam diante de nós como cidadãos que vão lutar pelos nossos direitos, e então percebemos que no fundo, o que eles querem é apenas enriquecer. E eles fazem todo tipo de coisa para que isso aconteça, e eles sugam o máximo possível dos pobres, e eles não têm nenhum sentimento de compaixão e piedade por nenhum do que passa fome, do que está necessitado de um sistema de saúde digno, do que está necessitado de educação para que possa melhorar de vida. Nós vemos também enfermidades assolando toda a população. Nós pensamos como isso tem crescido em nosso meio. Um simples mosquito que antes trazia apenas uma doença chamada dengue, agora já traz a tal da zika e da chikungunya também. Nós temos certas viroses que antibióticos não estão mais dando resultado. Nós temos sido assolados por diagnósticos de câncer e outras enfermidades mortais que têm metido medo em muita gente, e em nós também. Porque nós estamos em pé, talvez amanhã sentimos uma dor e vamos fazer um exame e de repente descobrimos que estamos também com uma enfermidade mortal sobre nós. E isso tudo nos questiona: qual é o problema? Por que estamos assim? Por que estamos vivendo desse jeito? Por que há tanto mal sobre o mundo? Por que tudo isso está acontecendo conosco? Talvez pensemos até em termos mais fechados. Por que a minha casa tem sido assolada? Por que eu tenho sofrido tanto? Por que tantas coisas acontecendo dessa maneira em nosso seio, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família? E a única explicação a respeito dessas coisas todas, eu indago e penso, tá bom? Eu encontro aqui em Gênesis capítulo número 3. Este capítulo é a chave para nós entendermos toda a história da Bíblia, porque a história da Bíblia é a história da salvação. E nós não podemos entender a salvação sem antes entendermos a queda ou a perdição. O que aconteceu para que Jesus viesse à Terra nos salvar? O que acontece, ou o que está acontecendo com o mundo, que ele está sendo, sabe assim, massacrado por tanto sofrimento, tanta luta e tanta dor? Por que será que estamos nessa situação que nós encontramos? Então a gente precisa olhar para este capítulo e ver a causa de tudo isso. E nos capítulos 1 e 2 deste livro, o livro da origem, retrata sobre a criação do mundo, retrata sobre Deus criando os céus e a terra, dando ordem por sua palavra, executando toda a ordem e fazendo existir a sua criação. E aí ele cria os céus e a terra, cria os animais, cria as porções de terra, separa a terra de água, cria plantas, animais,
e todo tipo de ser que nós podemos encontrar hoje na face da terra, e outros até que nós não encontramos mais, em todas as suas espécies. De repente, quando Deus acaba toda essa parte, e Ele vê que é tudo bom, Ele vai então, pega o pó da terra, faz um bonecozinho lá, e sopra nas suas narinas, dando fôlego de vida a este homem. E este homem traz sobre si a imagem de Deus, imagem de semelhança do Senhor. Então a esse homem é dado a faculdade da inteligência, da sabedoria. Ele tem uma espécie de razão em si mesmo, visto que ele é a imagem de Deus. E por ser assim, por ser desse jeito, Deus coloca sobre ele uma responsabilidade. E aí então Deus cria um jardim na região do Éden, e põe esse homem lá dentro, e dá ordem para ele dar nome a todos os animais. E ele vai dando nome a todos os animais. E depois ele vê que não encontra alguém que seja semelhante a ele. Então Deus dá um sono a ele, tira uma de suas costelas, faz a mulher e traz de volta. E quando ele olha para ela, essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Por isso era chamada varoa. E aí Deus institui o seu projeto grandioso, a família. Deus faz com que esse homem possa unir-se a sua mulher, e daí então seremos uma só carne, e daí então surgirá a unidade. Esse era o propósito de Deus. E viu tudo que Deus era muito bom, e estava tudo muito bem. Aí Deus coloca todo tipo de suprimento. Ele estava no paraíso. Coloca todo tipo de suprimento para que este homem esteja bem, ele e sua mulher. Então eles apenas colocam uma árvore lá, com um fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, e dá apenas uma ordem a este homem. E a ordem que ele dá a este homem é que ele não coma desse fruto, porque no dia em que ele comer desse fruto, certamente ele morrerá. O que acontece então? Está lá Eva e Adão no jardim, desfrutando do paraíso. Bom, sem maldade, no melhor ambiente possível que alguém possa estar, suprido por Deus, e além disso, visitado por Deus todo final do dia. Pela viração do dia, Deus se apresentava, ia ter com Adão, tinha comunhão com ele, conversava face a face. Deus Todo-Poderoso, junto com o homem, o nosso representante Adão. Aí a Bíblia diz que a serpente, que era a mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus criou, começa a conversar com Eva, e começa a distorcer a mente e as verdades de Deus. E sabemos que ela influenciou Eva a tal ponto de Eva pegar aquele fruto e comer do fruto, e dar também a Adão. E a partir desse momento que ele come do fruto, os olhos dele se abrem, e eles percebem que estão nus. Antes a nudez não era considerada pecaminosa, porque eles tinham um espírito bom. Mas depois que ele comeu do fruto e que abriram os seus olhos, ele percebeu que fez algo de errado. E então ele passou a tentar reparar o seu erro à sua maneira. Ele não foi diante de Deus, não esperou Deus, nem se arrependeu do que fez. Ele tentou dar um jeito por si mesmo, na sua falha, no seu erro. Então ele pega umas folhas de figueiras e traçam lá as folhas e tentam criar uma vestimenta para eles. Quando no fim do dia Deus vem ter com ele, conforme nós ouvimos o verso 8, Deus vem no final do dia ter com Adão, e aí eles se escondem da presença de Deus, fogem, e Deus pergunta onde ele está, e ele ficou temeroso. Algo que ele não sentia antes, passou a sentir também. E ele se escondeu de Deus. E aí Deus foi conversar com eles, para saber o que aconteceu. Como você sabe que está nu? Por que você está com medo? Por acaso você comeu do fruto que eu te ordenei que não comeste? Aí Adão não reconhece sua falha, mas põe a responsabilidade na mulher que Deus deu a ele. A mulher que tu me deste, pegou do fruto e me deu e eu comi. Aí Deus vai conversar com a mulher. Por que tu fizeste isso, mulher? Aí a mulher diz, a serpente me enganou, por isso eu comi. Aí Deus agora vai conversar com a serpente também. Aí visto que você fez isso, ele dá a sentença da serpente.
Depois Deus dá a sentença da mulher e por fim dá a sentença do homem. E nas sentenças que Deus dá, olhando para o texto bíblico, nós percebemos algumas coisas. Em relação à serpente, ele pode estar falando tanto ao mesmo tempo para o animal como para o maligno. E ele diz, tá bom, em relação ao animal, que ele vai rastejar sobre a terra e vai comer o pó da terra todos os dias da vida dela. Mas também diz, tá bom, que ele vai pôr inimizade entre ela e entre a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E nesse trocadilho de palavras, Deus está dizendo uma realidade que acontece nos dias de hoje. E nós podemos pensar, quem é a descendência de Satanás? Os demônios que acompanharam ele? Eu não creio. Eu creio que a descendência do maligno são aqueles que Jesus disse que não creem nele. Que o próprio Cristo diz que eles são filhos do diabo. E esses filhos do diabo, eles têm inimizade contra o descendente, que é Jesus. Por isso eles odeiam tanto a Cristo. Por isso eles não querem saber de Cristo. E eles têm em si mesmo uma inimizade contra Cristo. Depois ele vai para a mulher, e aí ele trata da mulher como ser humano mesmo, e diz que multiplicará sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. E mulher que teve parto sabe como dói, como é sofrido ter um bebê. Eu sei que hoje, devido à evolução da medicina, muitas vezes ela sofre menos. Cortam a barriga, tira uma criança, etc. Mas ainda assim existem outras complicações, porque não é o modo de Deus, é o modo do homem. E vocês já sabem que complicações são essas. Muitos aqui que tiveram parto cesariano sabem, como também sabem o quanto é doloroso um parto normal. Isso provém de Deus, por causa da desobediência daquela mulher. Ele diz também, tá bom, que o desejo dessa mulher será para o marido, e que ele governará sobre ela. Antes havia uma harmonia entre o homem e a mulher. Antes havia uma hierarquia santa, onde a mútua cooperação existia naturalmente, sem precisar de opressão ou de qualquer coisa parecida. E é isso que Cristo vai restaurar no fim de tudo. Mas hoje não existe. Hoje o homem é cabeça. É o cabeça do lar e é o cabeça da mulher. Por causa da desobediência dessa mulher, Deus assim instituiu. E ele retrata isso quando Paulo fala também aos Coríntios, a maneira pela qual a mulher deve se portar. E ele diz, tá bom, por causa da criação, porque primeiro foi criado o homem, depois a mulher. E a mulher deve ser submissa ao homem por causa disso. Ele retrata também, tá bom, em relação ao homem, que em virtude dele não ter obedecido e atendeu a voz de sua mulher, e comeu do fruto que ele ordenou que não comeste, aí é onde vem a resposta para todas as desgraças sobre a terra. Ele diz que maldita é a terra por causa dele. Então hoje, a gente tem a morte por causa da desobediência de Adão. A gente tem o mal por causa da desobediência de Adão. A gente tem as doenças por causa da desobediência de Adão. Nós temos em nós o pecado por causa da desobediência de Adão. O mundo todo está assim por causa da desobediência de Adão. Você e eu somos do jeito que somos por causa da desobediência de Adão. Porque ele era o nosso representante. Ele era nós, todos, ali, diante de Deus. E ele falhou. Como qualquer um que estivesse lá, qualquer um de nós estivesse lá, falharia também. Ele diz também, tá bom, que em virtude disso, o homem passaria em fadigas obter da terra o sustento todos os dias. Por isso a labuta do trabalho. Por isso o esforço cotidiano de levantar cedo, ir para a sua fábrica, estar lá ralando nas máquinas, carregando peso, outra coisa parecida.
Por isso a fadiga de estarmos em escritórios, sofrendo empurrões e gritos e outras coisas mais, para termos o sustento. Vocês lembram que no paraíso tudo era dado gratuitamente? No jardim o Senhor concedia toda a alimentação e tudo que era necessário para o homem, e ele só precisava guardar aquilo ali e obedecer à voz do Senhor. Mas, em virtude da transgressão, nós recebemos essa função. Agora nós temos que trabalhar arduamente para obter da terra o nosso sustento. Ele diz também que essa terra agora vai passar a produzir cardos e abrolhos. E a minha conclusão em relação a isso era que antes havia apenas uma vegetação boa e agradável. Aí, vocês lembram do carrapicho? O carrapicho é um negócio que não sei não. Entende? Ele gruda, ele fura, e ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Só para despertar a ideia em alguém de que ia criar o véu, somente isso. Mas fora isso, tá bom? Ele só faz furar. E a gente vai tratar com ele ainda todo espetado. Eu mesmo tenho um quintal que quando nasce carrapicho, já é um desastre limpar ele. Toda vez que eu vou limpar, eles entram nos pés, na vestimenta, colhem tudo. E você sabe que é assim. E não é somente carrapicho, outros tipos de matos e ervas também, que nascem sobre a terra, que assim, só tem a serventia de fazer a fotossíntese. Mas fora isso, não produz nenhum fruto que possa nos alimentar, que possa dar algo de bom para nós. Entende? Então, isso foi também uma consequência da queda de Adão. Até a criação está sofrendo por causa da desobediência de Adão. E mais, ele diz que ele comerá a árvore do campo. No verso 19 diz que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Aqui entra a morte. Até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aqui entrou a sentença, e cada um de nós que nasce já sabe que a cada ano que passa você se aproxima da morte por causa da transgressão de Adão. E aí Paulo, em sua defesa em relação à justificação da fé, ele retrata sumariamente tudo isso. Ele diz: por um só homem entrou o pecado e a morte passou a todos os homens, por isso todos somos pecados. E ele diz que por meio de Jesus Cristo é que vem a vida. Louvado seja o nome de Jesus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Mas nós entendemos que nesse capítulo 3, tá bom? É o cerne de tudo o que acontece no mundo. Tudo o que acontece no mundo está descrito no capítulo de número 3 do livro de Gênesis. E isso, essa temática, ela se repete sempre na Bíblia toda. Sempre o homem se rebela e Deus anuncia essa sua rebeldia e dá uma sentença. O que nós entendemos então que aconteceu aqui? Primeiro de tudo, tá bom? Nós entendemos que Adão, ele não ficou contente com aquilo que Deus instituiu. Então, o que ele quis demonstrar é que ele tinha melhor sabedoria do que Deus. E queria viver melhor do jeito dele do que do jeito de Deus. E essa é a maneira também pelo qual muitos de nós hoje estamos sofrendo. E atraindo sobre nós o juízo de Deus, que eu vou falar daqui a pouco também. A primeira ideia é essa, é que o homem achou que ele podia por si mesmo ser mais sábio do que Deus e arrumar um jeito de viver melhor do que o jeito de Deus. E todas as vezes que nós realizamos isso, ou vivemos esse pensamento, essa crença, essa filosofia, nós vamos atrair para nós sofrimento. Nós vamos atrair para nós a queda de Adão. Nós vamos atrair para nós, tá bom? Coisas malignas. Então hoje nós vivemos no mal, nós vivemos assolados pelos vendavais e também pelas enfermidades e outras coisas que você possa imaginar, porque simplesmente nós resolvemos viver a nossa vida à nossa maneira, conforme o nosso pensamento, a vontade do nosso coração, a sabedoria que nós acreditamos ter, a inteligência que Deus nos deu,
parece que é maior do que a inteligência do Criador. Então eu não preciso de Deus para me dizer como viver. Eu vivo a minha maneira. E essa maneira que nós adquirimos para viver é uma das consequências, é a primeira da consequência pelo qual nós estamos sendo assolados pelos sofrimentos. Eu me lembro que Deus, em um dos seus profetas, ele faz a seguinte explanação. É como se fosse um desabafo que ele faz. Se meu povo me ouvisse. Se Israel atentasse para os meus mandamentos, eu livraria ele de todo o mal. Ele comeria do trigo mais fino, e ele experimentaria o mel que sai da rocha, e todos os inimigos dele seriam devastados. Mas Israel não dá ouvido a Deus. E essa é, a sina de todo ser humano. Ele não quer viver do jeito de Deus, ele quer viver do seu jeito, ele quer viver a sua maneira. Ele acha que é tão sábio, tão inteligente, que ele cria caminhos para si. E então, todas as vezes que nós tentamos viver a nossa maneira, vamos cair em precipício lá na frente. E aí toda nação que anda desse jeito sempre vai ser uma nação assolada do jeito que nós estamos sendo assolados. O Brasil está sendo assolado não somente porque existem homens maus no poder, porque também existem falsos profetas que proferem os seus desejos e os seus pensamentos. A igreja denominada cristã no Brasil é uma vergonha, porque só pensa em dinheiro e em riqueza e em satisfazer os desejos do seu próprio coração. Os seres humanos são tão aptos a isso que multidões se aglomeram e acreditam em tudo para que tenham o seu bem-estar garantido pelos rituais que são feitos. E então todo mundo segue tais doutrinas e tais mandamentos e vivem conforme a vaidade dos pensamentos dessas pessoas. E aí então é um abismo atrás do outro, é uma queda atrás da outra. O Senhor diz no livro de Ageu, porque eles abandonaram realmente o propósito do Senhor, a construção da casa do Senhor, eles plantam muito e colhem pouco. Eles trabalham e tudo que eles ganham põem no saco que é furado no fundo e vai embora. E ele diz ainda que todo esforço deles que eles fazem, se sobrar alguma coisa, o próprio Deus dá um sopro e tudo desaparece. Porque eles não querem servir a Deus conforme Deus designou para ser feito. E o que nós olhamos em Gênesis capítulo 3, irmãos, é que Deus graciosamente só colocou uma ordem, um mandamento só. E esse mandamento foi descumprido por Adão. Agora, quantos mandamentos nós temos hoje? E quantos de nós estamos descumprindo os mandamentos de Deus? Quantos de nós estamos desobedecendo a Deus, a semelhança de Adão, achando que somos sábios o suficiente, temos a razão, e por isso agimos como agimos? Quantos maridos não dão a sua vida pelas suas esposas? Quantas esposas não se submetem ao seu marido? Quantos filhos não honram seus pais? Quantos pais provocam a ira dos filhos? Quantos estão realmente andando em amor de uns para com os outros? Quantos estão perdoando? Quantos estão se doando para a obra e o serviço do reino de Deus? Quantos estão sendo realmente cumpridores dos mandamentos que Deus ordena para o seu povo nos dias de hoje? Como está o nosso relacionamento com Deus em relação a isso? Procure examinar a si mesmo e ver como você vive diante desse Deus, porque Ele é o único que pode dar verdadeira alegria ao nosso coração e paz à nossa alma. Outra coisa também que aconteceu, tá bom, nesse contexto de Gênesis capítulo 3, é que Deus pôs um juízo. E muitas vezes nós não atentamos para o juízo de Deus. Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto,
certamente ele iria morrer. Será que ele pensou no juízo de Deus quando estava com o fruto na mão? Ou ele pensou que Deus não ia fazer o que Deus disse que faria? Simplesmente parece que ele esqueceu do que Deus havia dito se ele comesse daquele fruto. E a ordem de Deus foi clara: se você comer do fruto, você vai morrer. Você vai morrer. Essa era a sentença, era o juízo, e por isso Deus é justo. Deus não deixou nada às escondidas, Deus clareou tudo para Adão. Adão, é o seguinte: Adão, eu estou dando uma ordem a você, como seu Criador, eu tenho o direito de fazer isso. Eu criei você, eu criei o mundo, criei a terra, criei tudo, deixei tudo em ordem. E uma coisa que a gente já percebe, tá bom? É que o ambiente não pode ser culpado da transgressão de Adão, porque tudo era bom. Tudo era bom. Hoje nós podemos olhar para o nosso ambiente, às vezes achar, puxa, esse ambiente é tentador, a imoralidade por todos os lados, a periculosidade de estarmos próximos de algo mal é muito maior do que Adão teve, porque Adão estava no paraíso. Muito maior. E hoje a gente pode pôr a culpa no ambiente para estarmos errando ou continuar errando. Mas eu sinto lhe dizer que não é isso. Porque na verdade o que leva a cada um de nós a agir é o nosso próprio coração. E Adão não atentou para o juízo de Deus quando Deus disse que certamente ele morreria. E aí então, depois que ele comeu do fruto, que os olhos dele se abriram, que o mal realmente entrou, e aí ele teve medo de Deus, e Deus veio executar o seu juízo. E Deus realmente fez aquilo que ele havia dito que faria. Ele morreu. E ele morreu de uma forma que somente Deus poderia torná-lo à vida. Ele passou a ser um morto-vivo, ou um vivo-morto. Alguém que não tinha mais o prazer de Deus, nem podia ter comunhão com Deus. Alguém que ficou isolado em si mesmo, e que por causa disso, todas as outras coisas que vieram depois, são tentativas do ser humano de restabelecer essa comunhão que Deus criou entre ele e o ser humano, a primazia da sua criação. E que pelo homem nunca haverá como ele realizar isso. Daí então a origem da idolatria. O homem tenta se reconciliar com Deus, mas por causa da sua morte, porque o pecado entrou em suas entranhas, no seu coração, é impossível ele voltar-se para Deus. É preciso que Deus venha agir. Mas voltando à parte do juízo, também hoje nós não atentamos para o juízo de Deus sobre nós. E eu quero voltar para que você pense como anda realmente o teu relacionamento com o Senhor. Porque Deus, Ele tem várias sentenças de juízo para todos aqueles que se achegam a Ele. Então, se alguém não anda corretamente diante de Deus, a única coisa que ele pode experimentar é o juízo de Deus. Vocês acham que Deus não está contemplando cada obra da nossa vida? Vocês acham que Deus não vê o que nós fazemos todos os dias? Vocês acham que Deus não sonda o nosso coração? Vocês acham que Deus não se apercebe de todas as coisas que passam conosco? Nós que temos o nome de cristão. Você acha que Deus, vendo a maldade se estabelecer em nosso coração, em nossa mente, na nossa prática de vida, Ele vai ficar apenas olhando? Ele não vai exercer nenhum juízo sobre nós? Nós sabemos que haverá um dia de um julgamento, na verdade é o dia da sentença do julgamento, porque o julgamento está acontecendo. O que eu penso é que depois, do porvir, nós não podemos provar de tal juízo da parte de Deus, porque lá não haverá dor. Então, se alguém tem que pagar, é aqui. E o princípio bíblico é que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele colherá. Então, se o sofrimento está batendo na porta do teu coração, ou está presente na tua vida, examine-se a si mesmo.
veja o que está causando isso, porque Deus não fará isso na glória. Na glória, o básico juízo a respeito de cada um de nós, quando entrarmos lá, é de sermos apenas um soldado raso. Mas ninguém vai sofrer uma condenação, ninguém vai sentir dor, ninguém vai prantear, ninguém vai chorar, porque isso não existirá lá. Então eu acredito que Deus, Ele vai efetivar o seu juízo a respeito da desobediência à sua palavra aqui, sobre a vida de cada um. E Ele sabe como julgar cada um. Ele é aquele que por sua palavra, Ele penetra no mais íntimo de cada um, e Ele divide juntas e medulas, e Ele é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então olhe para si mesmo e veja, para que você também não seja alvo do juízo de Deus. Deus está fazendo como está fazendo com Adão. Onde estás? Deus está chamando você. Onde você está? E hoje nós podemos simplesmente substituir o nome Adão pelo nosso nome. Deus pode estar dizendo: Ribamar, onde estás? Luana, onde estás? Lucilio, onde estás? Jeane, onde estás? Sandra, onde estás? Valquíria, onde estás? Onde estás, Carlos? Onde estás, Fernando? Onde estás, Maiara? Onde estás, Duda? Onde estás, Roni? Onde estás, Diogo? Onde estás, Miguel? Onde estás, Wagner? Onde estás, Guiomar? Onde estás, Joselito? Onde estás, Roberto? Onde estás, Camila? Onde estás, Paulo? Que não vem ter comunhão comigo, que não vem obedecer a minha voz, que não se dobra a minha palavra, que não examine as Escrituras como eu ordenei, para que encontre realmente a testificação de quem Ele é e a vida eterna. Onde estás que não estás a clamar pelos perdidos, pelos fracos, pelos doentes? Onde estás que não está tendo comunhão um com o outro? Onde estás que não participa verdadeiramente da igreja do Senhor Jesus Cristo? Onde estás que não estás me servindo? Onde estás? Por acaso fosse comer do fruto alheio? Por acaso estás experimentando algo do mundo, algo que eu não aconselho, algo que eu não aprovo, algo que eu digo que se você comer, você morrerá? Onde estás? E muitas vezes a nossa reação é a mesma de Adão. Nós ficamos olhando e simplesmente, puxa vida, está errado. E você sabe que está errado, mas você, em vez de vir para Deus, você foge de Deus. E você vai tentar encontrar outra coisa para suprir a ausência de Deus. Mas nada pode suprir a ausência de Deus. Porque Deus diz, tá bom, que a vida plena tem que ser pela palavra que procede da boca dEle. E sem Ele você não tem vida em si mesmo. E uma coisa que Ele faz é efetivar as sentenças sobre nós. Aí aparecem as angústias, aparecem as tristezas, aparecem os desânimos, aparecem as doenças, aparecem os apertos financeiros, aparece o desemprego, aparecem outras coisas, porque Deus está chamando você, e você está resistindo ao chamado de Deus, você não está se entregando a Deus, você não está outorgando a sua vida a Ele, que lhe comprou com o sangue precioso de Jesus. Onde estás? Onde vocês estão? Isso se repete ao longo de toda a Escritura, porque Deus sempre está invocando o seu juízo perante os homens. Ele fez isso com Noé. Ele fez isso em Sodoma e Gomorra. Ele fez isso com o Egito. Ele fez isso com a nação de Israel. Ele fez isso com toda a humanidade. Mas dentre vós que aqui estão, cada um responderá por si diante desse Deus. Porque eu sei que nós não somos o mundo todo.
Mas, independente disso, Deus deseja manter uma relação com cada um de nós. E Ele é um ser pessoal. E Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer lhe dar um caminho, uma trilha a seguir, para que você possa experimentar plenitude de alegria. Ele deseja derramar paz na sua alma. Ele deseja lhe dar segurança. Ele deseja fazer você experimentar o amor dele. Um amor que é indizível. Um amor que é do tamanho de Deus. E Ele quer revelar para você um verdadeiro sentido da vida com Deus. Só que Ele tem encontrado resistência. Não que Ele não possa vencê-la, porque Ele é Deus e é soberano. Mas Ele deseja que cada um venha dispor-se a isso. E por isso a ordem de se despojar de tanta coisa. E por isso a ordem de obedecer os seus mandamentos. E por isso a ordem de se apegar a Deus, de buscar a Deus, de se achegar a esse Deus. Mas o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Por fim, Deus também, no capítulo de número 3 de Gênesis, provê um meio pelo qual nós podemos escapar de tais condenações. E Ele fala do descendente que esmagará a cabeça de Satanás. E que na verdade já esmagou. Já aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós podemos vencer o pecado e as tentações por causa de Jesus Cristo, por causa do Filho de Deus. Nesse capítulo número 3, no verso número 15, o Senhor diz que o descendente, ele ferirá a cabeça da serpente. Isso quer dizer que ele tirará o domínio dela sobre nós. Porque no momento que Adão deu ouvido à serpente, ele submeteu-se ao senhorio da serpente. E por isso o maligno hoje domina o mundo inteiro. João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Todo aquele que não está em Cristo é governado por Satanás. Todo aquele que não está em Cristo é governado por Satanás. E pode ser a pessoa mais bondosa do mundo, pode ser a minha mãe, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu filho, quem quer que seja. Não estando em Cristo, está sob o governo e o domínio de Satanás. Está sob o pecado. E o que propõe sobre ele tão somente é a ira de Deus. Apenas isso e nada mais. Mas, se um dia tal indivíduo vier a crer no descendente, em Cristo, que deu a sua vida na cruz, para nos redimir de tudo isso, para nos resgatar para Deus, para nos reconciliar, como foi lido hoje por Neto no louvor, que Deus enviou o seu Filho para que Ele reconciliasse consigo mesmo a todos nós. Aí então nós podemos voltar. Nós não precisamos fugir. Nós podemos voltar a Deus. Nós podemos nos arrepender das nossas obras mortas, daquilo que não estamos fazendo. Nós podemos ser nova criatura de verdade. Nós podemos assumir a posição realmente de um cristão genuíno. E então se entregar para Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amá-lo significa isso. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E a gente precisa pôr isso em prática. Por isso a igreja do Senhor, ela tem que ser aperfeiçoada para que cada dia mais cresça em santidade, mas não somente uma santidade aparente, uma santidade real, que tem a ver com o nosso interior sendo modificado pela graça de Deus, provinda da obra de Cristo, a ação do Espírito Santo em nosso coração, nos fazendo nova criatura. E eu sei que Ele pode fazer isso, eu sei que Ele faz isso, e eu sei que Ele já fez isso em muitos de nós aqui. Mas hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, mas metam-se a Deus, rendam-se a Deus, não ponham empecilho nenhum, nem outra qualquer
qualquer justificativa. Deus está cansado de ouvir que não dá certo, que eu vou desistir, que não tem jeito, e etc e tal. O que não tem jeito para Deus, se Ele é o Deus do impossível? O que impede muitas vezes de Deus agir é a sua incredulidade, é a falta de entrega, é a falta de renúncia, é a falta de desejar ser discípulo de Cristo, é a falta de realmente abraçar esta causa de verdade e pôr em si mesmo o desejo de servir a Deus com todo o seu ser. É isso que falta no coração de muita gente. E a gente fica querendo a bênção de Deus, mas não quer se entregar para Deus. Nós só vamos ter a sua bênção se nós não formos totalmente deles. Então, se você quer realmente ter a bênção de Deus, entregue-se a Ele. E hoje é o dia, a noite é essa, o momento é agora. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Se você realmente sentiu que precisa mudar, se você sentiu no seu coração que Deus está exortando a sua alma a ser diferente, você vai orar a Ele agora e vai pedir que Ele transforme o seu coração. E você vai ficar em pé aí onde você está e vai dizer a Ele: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei contra Ti. Eu tenho andado errante na vaidade dos meus próprios pensamentos, mas eu quero mudar a minha vida. Eu não quero experimentar a Tua ira nem o Teu juízo. Eu quero experimentar o Teu amor, a Tua maravilhosa paz e a Tua abundante alegria. E se você realmente deseja que isso seja feito de modo real e sincero, Ele está aqui para ouvir o seu clamor e a sua oração. Então, onde você está, eu peço que você fique de pé. Que você passe a orar a Deus. Que você clame a Ele. Para que Ele mude a sua vida. Para que Ele dê a direção. Para que Ele faça de você o verdadeiro filho de Deus. Reconheça isso diante dele. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se ter assumido o lugar de sua vida quando Ele deveria dirigir todo o teu viver. Ore a Ele agora. Clame por Ele, pois Ele está aqui.